Olá a todos, sejam bem-vindos em mais uma edição do ADEC TV. Eu sou a Carol Sackler e é muito bom estar aqui com vocês. Que a paz de Cristo esteja sobre a vida de todos vocês. Hoje, depois de algum tempinho de férias, nós voltamos a gravar, eu juntamente com o pastor Saulo. Amém. Pastor Gilberto. Isso aí. Nós viemos falar novamente sobre o livro, aqui nesse podcast que a gente estava falando, do pastor Luciano Subirá, Graça Transformadora, né? Nós chegamos ao capítulo 9, os outros 8 capítulos anteriores está todo no nosso canal do YouTube, no ADEC TV. Se você perdeu, você pode ir lá e assistir, porque esse assunto é maravilhoso e é muito importante. E no capítulo 9, pastor Saulo, pastor Gilberto, está escrito assim o título: Depois da justificação. Tem um teólogo alemão que diz assim: a graça barata é a inimiga mortal da nossa igreja. Hoje, nossa luta é pela graça preciosa. Então, já para entrar nesse assunto, temos a primeira pergunta. Primeiro, nós temos uma afirmação. Sabemos que a fé nos dá acesso à graça. Está lá em Romanos 5:2. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé esta graça, na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Então, deu este acesso. A fé nos dá acesso à graça. Mas a pergunta mas o que dizer da permanência na graça? Então vamos lá, paz do Senhor para todos. É um prazer mais uma vez estarmos aqui, né? Tratando de um livro tão bom, tão maravilhoso como esse. E se nós lermos aqui um pouco antes, uma introdução do livro mesmo, ele vai dizer que após a justificação, né, que é precedida pelo arrependimento, e depois prossegue após a justificação, é justamente o processo, né, denominado santificação. Então a graça, ela nos leva a penetrar, entrar na salvação, ou ter acesso à salvação mediante a fé, né? A fé nos vai levar à graça que nos faz sermos salvos. E após um processo de santificação. E eu acredito que é este processo de desenvolvimento, né, espiritual do cristão, que é a sua permanência dentro da graça. Enquanto ele está se desenvolvendo, enquanto ele está crescendo, amadurecendo espiritualmente, ele está permanecendo dentro da graça, aquilo que a graça lhe proporcionou, que é a salvação. É o processo que nós vamos ter. Esse, né? Processo de santificação. Sim, porque a justificação é precedida pelo arrependimento. Né? E logo após o arrependimento, o homem se arrepende, vem justamente a santificação. É essa santificação que nos mantém, né, dentro da graça salvadora de Deus. Quando o homem sai dessa santificação e para de desenvolver a santificação, ele vai sair da graça. Mas enquanto ele estiver desenvolvendo a santificação, ele permanece na graça salvífica, né, do Senhor Jesus. E pastor Gilberto, né, a gente falando, né, dessa santificação, né, eu conheço até um pastor da Assembleia que diz assim: hoje mais santo do que ontem, amanhã mais santo do que hoje. Mas o que é essa santificação, antes do senhor responder, que é o pastor Saulo, assim, o pessoal que não sabe exatamente? Bom, a santificação ela tem a origem bíblica, se a gente for fazer uma exegese dessa palavra santificação, a gente vai achar que é a palavra separado, né, pastor Saulo? E separar de quê? Separar das coisas que desagradam a Deus. Então esse processo da santificação, eu amo esse livro, a gente já está aprendendo muito as ministrações do pastor Luciano Subirá. Ele baseou esse livro praticamente em Romanos. E Romanos fala de 5 pilares: salvação, justificação, salvação, regeneração, justificação, santificação e glorificação. Então, nenhum desses processos aqui, ele tem assim a participação humana no que diz assim: isso aqui é só o homem que vai fazer. Todos os 5 são produzidos pelo Espírito Santo. O homem precisa se colocar no jugo de Cristo, ou estar debaixo do jugo de Cristo. O processo de santificação é o processo de separação. Separar de quê? Das coisas que o separavam antes, ou que bloqueavam esse acesso à graça e a Deus. Então a santificação, ela vem nesse ponto desse processo. E por incrível que pareça,
é o único processo, né, pastor Saulo, que ele é paulatino, que ele é lento, ele tem um início e o fim dele é só na glorificação. Os outros estágios aqui, salvação é imediata, regeneração imediata, justificação imediata, glorificação será imediata, mas e a santificação? É um processo enquanto nós estivermos aqui. Progressivo. O interessante é que quando nós falamos sobre santificação e dizemos que é separação, o pastor Gilberto disse separação de para. Não é simplesmente uma separação de algo, mas também para alguém. Muito bom. Né? Separação do pecado, do mundo, né? Para Deus. Porque quando nós vemos sobre santificação de objetos no templo, eram separados para o uso exclusivo de Deus. E assim, da mesma forma, nós cristãos, nós salvos, né? O homem salvo, ele é separado do para. Então, esse para, que é um processo né, de desenvolvimento, tanto de santificação para se aproximar mais e mais, como também para poder conhecer mais e mais o Senhor. Verdade. É quando a Bíblia diz para nós crescer, né, no conhecimento, né, do Senhor nosso Deus, continuar crescendo, desenvolvendo a cada dia. Esse processo é através da santificação, em que deixamos algo para alcançarmos algo. Muito bom. Exatamente aí, Carol, o pastor Saulo iniciou muito bem falando sobre a graça. É exatamente o perigo, né, pastor, da banalização da graça. Ou do desprezo da graça. Essa graça barata. Exatamente. Porque ele dificulta, né, a graça. A graça é de graça, mas não nos custou nada, mas custou para alguém. Cristo pagou pela salvação, ele pagou pela graça. Para nós não custa nada, mas para ele custou a vida. Custou o esvaziamento, custou a descida nessa terra. E agora nós, seres humanos, vai banalizar um sacrifício vicário, um sacrifício que foi perfeito. Então, o grande problema da banalização da graça é exatamente isso aqui. Eu desvalorizo o trabalho de Cristo, o sacrifício de Cristo. Isso é perigoso. Paulo disse isso, né? Justamente na carta dos Romanos, 2 perigos que eu vejo na graça, nesse banalismo a graça, né? Achar que a graça não é o suficiente e querer acrescentar algo à graça para ser salvo, como também achar que pode pecar para que a graça abunde, né? Onde Paulo vai combater e dizer não, nós que somos mortos para o pecado, como que vamos pecar, voltar para o pecado? É como se a graça, tudo fosse permitido também, né? Na graça eu posso adaptar a graça àquilo que eu quero viver, ao meu meio de vida, ao meu estilo de vida. Exatamente. Isso que acontece hoje. O que não é real. Né? Hoje as justificativas... E viver na graça, desculpa te interromper, pastor, viver na graça hoje, pastores, é muito mais difícil que viver na lei, né? Nós já falamos isso aqui. A graça aperta muito mais. A graça, ela aumentou o nível, né, daquilo que a lei trazia como proibição. Apesar que a lei, né, mesmo o Luciano Subirá vai dizer isso nesse livro, a lei, ela te dava as proibições, mas não te dava condição de obedecer. A graça, ela aumentou o nível, mas nos capacita a obedecer. Ela nos dá condições. Principalmente hoje, porque hoje a graça nos traz o Espírito Santo para estar em nós. A lei proibia, mas o homem tinha que tentar por si. Hoje nós temos uma ajuda, né, inestimável, que é o Espírito Santo, que está em nós e nos ajuda a cumprir aquilo que a graça exige de nós. Se não fosse ele, não conseguiríamos. O interessante da graça é que ela joga um farol alto na origem. Vamos falar assim, ela mostra a origem das coisas. Enquanto que para os judeus, na época de Jesus, o adultério era só a consumação, a gente vê a graça na origem. De onde parte os desejos do coração. A Jesus, ele é cirúrgico, ele vai na origem. Se você olhar e desejar, já pecou. Então ele vai na origem. Adulterou. Aí João, mais tarde, né, pastor? João vai falar sobre exatamente isso, como que essas coisas acontecem. Não é só, é tudo na vida. A concupiscência da carne, a soberba da vida e a concupiscência dos olhos, vamos falar assim. Isso vai acontecer. A fonte assim. É o coração. Exatamente, é de onde parte. Tiago disse, né? Isso. Nós somos atraídos e engordados pela própria concupiscência. Verdade. Que está em nós. Onde estão seus tesouros, aí está seu coração. Eu ouvi o Luciano Subirá falando que
O desejo já está em nós. O diabo só dá um menu. Então, aqui que nós gostamos. Escolhe aqui. Né? Aqui está o menu. Porque os desejos já estão dentro de nós. Jesus falou isso, Tiago também falou. Agora, a graça nos capacita a não ceder. A resistir. A nós mesmos, a nossa própria vontade de praticar aquilo que não é correto. É onde a graça permanecendo nela, na santificação, o Espírito Santo nos ajuda a resolver essas questões. Essa permanência da graça, cara, eu encerro aqui. Essa parte aqui, essa primeira pergunta, é tão interessante. Eu estava refletindo sobre isso, pastor Saulo, e todos que estão nos ouvindo, é que a mesma graça que habitou em Jesus, que ele é a fonte da graça, é a mesma graça que habita em nós hoje. Sim. Então, qual a desculpa do homem hoje? Que a carne é fraca? Mas aí não é desculpa, é uma justificativa. Que porque a carne é fraca, nós precisamos superabundar na graça, depender de Deus. Então, eu só destaco isso, que a mesma graça que habitou em Cristo é a mesma que habita em nós. Ele é a fonte da graça, ele é a graça. Né? Sim. Por isso que Paulo fala do pecado, né? Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, quer dizer, a graça tem que ser maior. Verdade. Não é fácil o processo de santificação, mas ele é totalmente possível, né, pastor? Não é fácil, mas possível, né? Jesus mostrou Sim. Ele viveu essa vida para mostrar que era possível. que era possível. É daí que eu repito novamente, Carol, isso não é fruto humano, isso não é mérito humano, isso é só o Espírito Santo para produzir isso em nós. Só. Qual a nossa participação nisso aí? Nos entregar a Ele, ponto. É Ele que vai produzir isso em nós. Claro que tem o esforço humano, né, pastor? Sim. Não pode desmerecer isso, não. Tem que amadurecer com o coração aberto, né? Isso. Se a gente permanecer com o coração duro, ele não age. Não. Eu li há um tempo atrás uma frase que eu achei muito importante, impactante. Eu falei, basta você não atrapalhar a obra do Espírito, já é o suficiente. Ele está agindo em nós. E só nós não atrapalhar e deixar ele trabalhar, ele já tem condição de nos melhorar. E nós né? vamos ter pós-doutorado nesse atrapalhar o andamento do Espírito. Nós somos muito bons nisso, gente ri, mas é sério, né? Verdade. Pulando agora lá para a segunda pergunta, vamos falar de salvação. Vamos lá, um tema um pouquinho polêmico, né? Mas tem que ser esclarecido, e Bíblia, né, que esclarece a palavra do Senhor. 2, você tem certeza da sua salvação? Pastor Saulo, pastor Gilberto. Deixa o pastor Gilberto. Carol, pastor Saulo, a gente falava sobre isso agora há pouco, né? Tem tanta doutrina errada a palavra de Deus, né, pastor Saulo? A gente está enfrentando um momento muito difícil hoje, doutrinariamente e teologicamente, no Brasil e no mundo. Mas como a gente vive no Brasil, vamos falar do nosso contexto. O nosso solo tem sido atacado por algumas teologias que, vamos falar assim, torcem a palavra de Deus e menosprezam o sacrifício de Jesus. Alguém fala assim, como é que você pode afirmar a salvação? Peraí, se eu sou salvo em Cristo, se eu estou em Cristo, eu não tenho certeza da salvação, eu estou desvalorizando todo o trabalho de Cristo. E o que dizer de textos? Nós falamos, né? Citamos aqui 1 João 5,10. Essas coisas eu escrevi para vocês que creem no Filho de Deus, para que saibam que têm a vida eterna. Que vocês têm a vida eterna. Não, vocês não tinham e nem terão, vocês têm, está no presente. Aqui ele está falando para quem nasceu novamente, para cristão, para crente, quem está em Cristo. Quem está em Cristo. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Está no presente. E tem tantos outros textos aqui, Romanos 8, 35, tem tanta coisa, Romanos 8, 38, 39, João 10, 28, tem tanto texto, o pastor Saulo vai citar mais um monte aqui, mas alguém que está em Cristo, ele precisa ter certeza da salvação, ele tem esse direito, eu sou filho de Deus. Outra situação que eu acho que seria que também é baratear a graça. Nós aceitarmos a obra redentora do Calvário, crermos em Jesus, estarmos com Ele, e não temos certeza se somos salvos. Eu acho assim inconcebível pensar desta forma. Eu aceito a obra redentora, creio que Cristo morreu, creio que ressuscitou, né? E ainda assim, durante tantos anos servindo a Ele, não posso dizer que eu tenho certeza que sou salvo. Você está passando pela santificação. Eu acho que isso é baratear a graça, porque então a graça não nos dá convicção, não nos dá certeza, a graça não nos dá uma segurança.
né? Mas quando nós voltamos para a palavra de Deus, como o pastor Gilberto está citando aqui versículos, e nós temos muitos e muitos textos, né? Até um que está no livro aqui, sabemos que permanecemos nele e ele em nós, porque ele nos deu do seu Espírito. O próprio Espírito testifica o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Então nós temos a segurança na graça, temos a segurança para afirmar, não com orgulho de vaidade humana, mas com convicção da palavra de Deus. Sim, eu tenho certeza da minha salvação. Por quê? Por causa da palavra de Deus. Não é mérito, o pastor Gilberto já citou aqui anteriormente, não é por méritos pessoais, não, mas é garantia que a palavra de Deus nos dá. Muitos e muitos. A Bíblia diz que nós fomos selados com o Espírito Santo da promessa para o dia da redenção. Nós somos marcados, selados. Então nós podemos dizer, sim, eu tenho certeza da minha salvação. Não é algo, né, inconcebível, não é algo meritório, não é algo pessoal, mas da palavra de Deus. O Calvário nos dá essa certeza. Né, o próprio Espírito testifica, aqui está falando do Espírito Santo, né? O primeiro Espírito está em mais. Esse testifica é confirmar, né? Confirma. E com o nosso Espírito. Com o nosso Espírito. Porque então, se eu chamo Deus de Pai, pastor, então eu sou filha. Se eu sou filha, eu tenho certeza da minha salvação, eu tenho direito, eu me tornei cordeira com Cristo. Com certeza. Eu lembrei de um outro texto aqui que é muito claro nisso aí. No Calvário, no ato da crucificação, 2 ladrões ao lado de Jesus, uma esquerda e uma direita. Um criticando, falou assim, tu és o filho de Deus, desce aí, salva-te mesmo, salva nós também. O outro falou assim, peraí, nós merecemos estar aqui agora. Ele não, ele é inocente. E ele virou para Jesus e falou, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ele estava falando de quê aqui? Porque sabia, por mais que ele não teve contato, talvez em vida com Jesus, mas ali no último instante ele teve contato. O que Jesus falou para ele? Hoje estarás comigo no paraíso. Há alguma crítica disso aqui, pastor? Há algum questionamento de falar assim, eu acho que esse negócio não é verdade não, hoje está... Ele teve certeza disso aí. Vamos ver se vai dar certo, se der tudo certinho. Se der tudo certo, eu te levo. Não, mas confirmou. Hoje. Né? Confirmou. É uma palavra, como a irmã disse, que testifica, né? Confirmação, confirmar, da certeza. E não é uma pessoa que fala conosco, não é algo qualquer, mas o próprio Espírito Santo testifica dentro de nós, você é filho de Deus. E sou filho de Deus e não sou salvo. Acho que eu sou cordeiro, eu sou herdeiro com Cristo. Então, temos certeza sim. Tem um texto aqui bem no início, porque a justificação, a justificação e a regeneração, ela precisa gerar em nós a esperança, a bendita esperança. Sim. Como que eu falo que eu fui justificado, eu fui regenerado, eu estou em Cristo e eu não tenho esperança de ser salvo? Eu não sou salvo. Qual a esperança que eu tenho então como cristão? Não precisa servir a Cristo não, hein? Se eu não tenho certeza daquilo que foi regenerado, justificado, e agora não sou salvo. Mas não é salvo. Não faz sentido. Não faz sentido. É contraditório, né? É muito contraditório. É contraditório, sim. Então tá, eu sou salvo. Uma vez salvo para sempre. Acertei. Tá com o senhor, pastor Saulo. Aí está também outra situação, né? Nós temos certeza da salvação. Como nós já dei no começo aqui, mesmo 1 de João dizendo, sabemos que permanecemos nele. Então, enquanto nós permanecemos nele, nós somos salvos sim. Mas há o perigo sim de se sair de Cristo. Lendo esse capítulo 9 aqui, ele é muito rico nesse assunto, ele vai se deter mais nesse tema aí, nesse assunto, quando Jesus falou, né? Eu sou a videira verdadeira, vós sois o ramo. O ramo que permanece em mim dá muito fruto, mas o ramo que não permanece em mim é cortado e lançado fora e vai secar e ser queimado. Então, olha só, nós entendemos então que, apesar de termos certeza de salvação, dessa salvação, nós cremos também que nós podemos perdê-la se nós não permanecermos em Cristo. Nós vamos interromper por aqui. O pastor Saulo e o pastor Gilberto vão dar continuidade respondendo essa pergunta, uma vez salvo, salvo para sempre, no próximo bloco. Até daqui a pouco.
Seja bem-vindo ao novo site da Assembleia de Deus Caratinga. Agora ele está completo para você acompanhar bem de perto tudo sobre nossa igreja. Nele você encontra um pouco de nossa história, onde nós estamos, nossos horários de cultos e endereços de nossas filiais. E ainda você poderá fazer seu pedido de oração, sua contribuição, acompanhar nossas notícias, entrar em contato conosco e muito mais. Mais uma forma de você acompanhar tudo o que acontece na Assembleia de Deus Caratinga, de onde você estiver. Acesse agora assembleiadedeuscaratinga.org. Uma verdadeira história de fé, renúncia, desafios e conquistas. Você irá se emocionar e extrair lições extraordinárias da biografia de um dos mais expressivos líderes do movimento pentecostal no estado de Minas Gerais. Recomendada por influentes líderes cristãos. Adquira agora mesmo Ari Coelho, um legado de fé, e descubra detalhes de uma história de vida que pode transformar a sua. Um produto com a qualidade CPAD. Voltamos agora no segundo bloco. Vamos dar continuidade. Pastor Saulo, pastor Gilberto. Pastor Saulo estava, a gente falando uma vez salvo para sempre. Aí o pastor Saulo encerrou, o pastor Gilberto falando que enquanto nós permanecermos em Cristo, sim. Mas se a gente não permanecer... Voltamos de novo na discussão teológica, né? Dois teólogos aí muito bom, um mais antigo, que é João Calvino, e um mais recente, que é o Jacob Armínio. A Mecânica da Salvação tem um livro muito bom sobre isso, e tantos escritos de Calvino. Um dia alguém perguntou assim, Armínio ou Calvino? Eu falei assim, Bíblia. Aí eles assustam. É claro que a gente tem pontos divergentes, sim, mas o que precisa prevalecer... Em ambos, pastor? Em ambos, obrigado. Sim. Em ambos. Mas o que precisa prevalecer é a palavra de Deus. Olha o que está escrito, 1 João 1, versículos 5, 6 e 7, é rápido. Essa é a mensagem que dele ouvimos. Dele quem? De Cristo. E vos anunciamos, está falando de João, que é o apóstolo, que Deus é luz e não há nele trevas nenhuma. Aí olha o que ele diz no versículo 6 e 7. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Há uma condicional aqui, pastor. Sim. Se andarmos na luz, eu estou em Cristo, eu tenho salvação. Se eu ando em trevas, eu sou inimigo de Deus. Então, peraí, uma vez salvo para sempre, eu estou desvalorizando de novo, eu não vou falar invalidar, mas eu estou barateando o sacrifício de Deus. O sacrifício é a graça. E a graça. Sim, e eu citei aqui, agora até aberto diante de mim aqui, o próprio Senhor falando, se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto. Pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Então nós vemos aqui que o assunto aqui é para quem está nele. Só que alguém que não permanece. Quem permanece dá muito fruto. E o fruto aqui não é obra, não é trabalho, é o fruto da santificação, o fruto do Espírito, né, que vai sendo produzido em nós. Mas se alguém não permanece em Cristo, assim como acontece com o ramo na videira, é tirado e lançado fora. E a verdade é que esse assunto ele é muito tratado na carta aos Hebreus. É verdade. A carta aos Hebreus tem uma riqueza muito grande sobre isso. Falar sobre alguém que está em Deus, está em Cristo e se afasta. Né? E até está aqui diante dos meus olhos aqui, cuidado, irmãos, para que nenhum de vós tenha um coração perverso e incrédulo, para que se afaste do Deus vivo. Então aqui ele está escrevendo uma carta para crentes, irmãos, que nenhum de vocês tenham
coração perverso e incrédulo que se afaste do Deus vivo. Então, nós acreditamos na certeza da salvação e também acreditamos nessa perda. Evidentemente, irmã Carol, que nós temos perguntas dentro desse âmbito, como em muitos outros teológicos, que a gente nem tem resposta. Como que acontece? Então a pessoa, ele sai hoje, perde, ele volta amanhã, adquire de novo a salvação, sai de novo, depois perde. Eu não sei como Deus age nesse âmbito espiritual, né? Mas uma coisa que eu sei, que eu acho interessante, é Davi, após pecar, e quando ele ora no Salmo 51, ele diz: Senhor, não retire de mim o teu Espírito. Então o Espírito Santo ainda estava nele, apesar de estar numa vida de pecado, de um desviado até, porque ele vai confessar que ele estava sofrendo muito com aquilo, mas ele ainda tinha o Espírito Santo. E ele sabia, né, que naquela época eles nem conheciam, assim, né, o Espírito Santo atuava em conta-gotas, né, pastor Saulo? E esporadicamente algumas pessoas. E ele sabia que ele viraria sem o Espírito Santo. Ele tinha um exemplo vivo, Saul. O que é um homem que teve o Espírito Santo e não tem mais. Saul era um exemplo vivo para Davi. O que aconteceria com ele se ele... Né? Davi sabia que era uma questão ali da salvação dele. Porque ele não tinha ela mais, né? Ele precisava cuidar Deus. Da salvação. Então a preocupação dele é essa. Então nós entendemos que é possível sim a salvação ser perdida. Quando Moisés também foi questionar com Deus uma situação, ele foi bem dramático, né? Ele disse: Senhor, se o Senhor não fizer isso, eu só risco meu nome do teu livro. O que o Senhor respondeu para ele? Eu vou riscar do meu livro só aqueles que me aborrecem. Atitude humana, né, pastor? Alguém que o nome da pessoa está escrito no livro da vida. Se ele partir de uma vida e se afastar de Deus, o conceito que Deus está dizendo é assim: eu vou riscar o nome dele de lá então. Então há essa possibilidade. Nós cremos, nós assembleanos, né, cremos sim que se pode perder a salvação. Não é salvo uma vez, salvo para sempre. E quando eles usam, pastor, qual que é aquele versículo, pastor Gilberto, pastor Saulo, aquele versículo onde que fala que, né, nós somos lá no aprisco, nós somos Jesus e ninguém nos tira de lá. João 10. João 10. Mas nós podemos sair, né? Ninguém nos tira de Jesus, mas... Exatamente. Ninguém tem o poder de nos tirar. Mas nós temos o poder de sair. De fugir de lá. Eu pesquisei enquanto você está falando aqui, dois textos aqui que a gente precisa ter muito cuidado. Eu quero citar o primeiro para justificar o que eu vou falar do segundo. 1 João 2,19. Eu gosto desse escrito de 1 João. João é o discípulo amado, né, pastor? Estava ali encostado do peito de Jesus. Eu senti até a batida do coração. Né? Claro que eu estou fazendo analogia aqui, tá? Mas olha o que está escrito nesse texto, 1 João 2,19. Saíram de nós, mas não eram de nós. Ou seja, estavam, mas saíram. Por que saíram? Porque não quiseram a graça, não quiseram a salvação. É uma atitude humana. O pastor Saulo foi muito feliz que quando ele citou aqui o texto de Moisés e tantos outros. Porque se fossem de nós, ficariam conosco. Mas isto é, para que se manifestassem que não são todos de nós. Porque eles receberam a mesma graça, a mesma palavra, a mesma salvação, mas não quiseram. Estavam entre os salvos, mas não quiseram. Foi escolha deles. Opção. E João está justamente combatendo aqueles que estavam já introduzindo heresias, né, na igreja primitiva. Já pregando mensagens heréticas, foi quando João se levanta e diz: olha, eles saíram de nós. Mas não são nós, porque se fosse, não teriam saído de nós. Não sei. E o próprio apóstolo Paulo, se eu não me engano aqui, em Atos, parece capítulo 20, ele vai falar: depois da minha partida, eu sei que lobos devoradores, né, vão atacar as ovelhas. Aí vai continuar a dizer assim: mesmo entre vós, vai surgir também pessoas, né, tentando atrair os discípulos após si. Então nós somos orientados desde o começo desse perigo, né, tanto de um ataque externo como também de um próprio ataque interno, e de pessoas que estão firmes na fé, salvo perder também. Então se afastar. Essa graça barata já vem da igreja primitiva, já acontecia.
Deixa eu só citar um texto aqui, cara, o perigo. Tem muita gente que pega uma Bíblia, por exemplo, as versões modernas, né? É muito perigoso isso aí, porque tem a trinitariana e outras mais aí, que traz uma conotação que dá a entender isso aqui, e a gente precisa corrigir isso aqui também. Não está sendo original, né? Atos 2:47, louvando a Deus, caindo na graça de todo o povo. Olha a versão, uma versão que dá esse entender aí, né? E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Não estavam salvos ainda, que haviam de se salvar. Aí eu vou pegar uma outra versão aqui, a gente pode pegar aí a Almeida, a atualizada, né? Louvando a Deus, contando com a simpatia de todo o povo, enquanto isso o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Aqui dá uma conotação assim, aceitou Jesus, está incorporando a igreja, o Senhor vai acrescentando. A outra não, dá uma visão já, todos os que são salvos, uma vez salvo para sempre, para sair, para fazer o que quiser, que volta de novo e é salvo. E não é essa a intenção da Bíblia, não é essa a proposta de Jesus para nós. Enquanto eu estiver nele, eu estou salvo. Se eu sair dele, eu estou perdido. Até porque se uma vez salvo para sempre, depois então eu poderia pecar da forma que fosse. É o que Paulo disse, né? Não. Pecar bastante para a graça superabundar. Não. Então, evidentemente, e para aqueles que pecam deliberadamente, Hebreus vai falar sobre isso, eu disse aqui, é uma das cartas, né, um dos livros da Bíblia que mais fala sobre isso, aqueles que pecarem, né, tá aqui, se continuarmos a pecar deliberadamente, depois de recebermos o conhecimento da verdade, então já recebemos o conhecimento da verdade, e continuarmos a pecar de maneira deliberada, aí já não resta mais sacrifício pelo pecado. Por quê? Porque pisou aos pés o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e insultou o Espírito da graça. Hebreus é muito forte contra isso. A carta dos Hebreus é muito forte. Então a pessoa pode ter certeza de salvação, mas ele pode perdê-la se ele não permanecer. Eu não creio, por outro lado, que se perde a salvação por qualquer razão. Sim. Por qualquer motivo. A pessoa deu um espirro alto, perdeu a salvação. Não, eu não acredito nisso. Mas o texto diz: se alguém pecar deliberadamente. É um processo também. É um processo, é uma resistência ao Espírito Santo. Né? O Espírito Santo está falando, está querendo convencer a pessoa vai resistindo, vai não dar lugar ao Espírito Santo e continua a pecar e vai, pronto, por fim vai perder a sua salvação. Pastor, é muito interessante o que o senhor falou aqui, porque o pecado na nossa vida é um acidente de percurso. Tem que ser. Exato. É um acidente tem que ser Tem isso. que ser um acidente de percurso. E é evitável, né? Isso. Há alguns que vai ouvir... Jó desviava, né? Sim. Davi falou, Salmo 101:3, não porei coisas mais diante dos meus olhos, eu abomino aqueles que falam mal dos irmãos, eu desvio meus pés dos ímpios. Davi falava isso. O Salmo é repleto dessas canções. É interessante que o pecado na nossa vida é um acidente de percurso. Nós pecamos, reconhecemos que pecamos e dependemos da graça de Deus. Agora, o que é perder essa graça de Deus? É o que o pastor Saulo falou em Hebreus, é alguém que faz isso conscientemente. Eu estou pecando, eu sei que eu estou pecando, mas eu quero fazer isso. E vou continuar fazendo. Aí ele resiste ao Espírito Santo. É um ato contínuo. A mente fica cauterizada, ele já não ouve mais a palavra de Deus, já não ouve a ação do Espírito Santo de forma interna, alertando ele para não fazer isso. Aí vai continuar sendo salvo? A consciência de Cristo e a consciência do pecado. Hebreus está dizendo que ele vai estar insultando o Espírito da graça. Ele pisa, né, pastor? Pisa o sangue da aliança, que é o sangue de Cristo, ele está profanando o sangue de Cristo. Pisando e insultando o Espírito Santo. É aí que tem essa mesma expressão, né, pastor? Só citou ela aqui. É como o cão volta o vômito. É um negócio nojento, mas outros textos, né? Foi Pedro que escreveu, são outros textos que estão nos mostrando a possibilidade. A porca lavada voltar ao espojador de lama e o cão ao vômito, ao próprio vômito. Né? É um desviado, alguém que esteve e volta para o pecado. Então, sim, há essa possibilidade de alguém perder sua salvação se não permanecer em Cristo. Não, isso é sério. Isso é sério. A gente
Não precisamos viver apavorado quanto a isso, Sim, claro. né? Mas estamos cientes com temor para vigiarmos e mantermos firme, né, a nossa salvação em Cristo, ou a salvação de Cristo está em nós, que fica a melhor expressão assim, né? A salvação de Cristo está em nós e nós permanecemos firmes nele. Sim, isso é muito bom falar, né? Para geralmente, né, produzir temor e a gente ficar mais pensativo, reflexivo sobre isso. O que a figura da âncora da alma, Hebreus 6,19, comunica para você? Aí vamos lá, né? Então, aqui é uma pergunta pessoal para vocês dois. Eu vou ler para o pessoal que está em casa, Hebreus 6,19. Temos esta esperança como âncora da alma, firme e segura, a qual adentra o santuário interior por trás do véu. Né? Eu li só um pedaço, né? Ela vai falar no versículo anterior, né, que Deus conhece os que são seus, né? Notáveis. E para nós isso é uma segurança, essa figura da âncora da alma. A âncora é que dava estabilidade ao navio quando ele parava no porto, né? Ancorava ali, né? Ancorava, a âncora dava estabilidade. Ele ficava sem bater lugar nenhum, ficar parado. Uma estabilidade pela âncora. Esta âncora da alma é o que nos dá estabilidade em Deus. E a âncora é o quê? Deus conhece os que são seus. A âncora é isto. O Senhor conhece os que são seus. Então nós não precisamos ficar preocupados. Será que o Senhor sabe quem eu sou? Será que no dia do arrebatamento não vou correr isso e ficar esquecido aqui? Então a nossa confiança está nisso. O Senhor nos conhece e sabe quem lhe pertence, independente de qualquer coisa. O que comunica então para o Senhor, pastor Saulo, é essa esperança. O Senhor nos conhece. O Senhor nos conhece, porque esta é a âncora que o escritor vai falar, né? O escritor dos Hebreus. Para nos deixar firmes. Nos deixar firmes e convictos, né? Quando eu li esse texto aqui, confesso que tem uns textos que a gente lê na Bíblia, que a gente lê, medita nele, aí depois quando você pega um livro desse e vai ler, parece, gente, eu nunca li esse versículo na Bíblia, não é? Eu tive essa mesma cena, eu já li tantas vezes Hebreus, eu nunca li esse versículo. Li esse texto. Parece que a gente nunca leu. Mas quando eu estava lendo, estudando esse livro, tá fazendo um ano agora, esse livro meu que eu ganhei ele, de um amigo meu que está aqui do meu lado, aqui, dia 22 de março de 2022, fazendo um ano agora, pastor Saulo. Aqui, ó. Já? Presente do pastor Saulo, meu amigo, tá aqui. Um ano vai fazer. Quando eu li isso a primeira vez, eu falei assim, qual que é a figura que vem, qual que é a imagem que vem na minha cabeça? Âncora é de um navio. O navio só usa quando ele está perto do porto. Sim. Ele não usa isso em alto mar. A menos que é impossível o navio usar isso em alto mar, senão ele afunda, ou não tem estrutura para ele. Ele usa quando está perto do porto. Para mim, a minha imagem, fazendo uma analogia, uma figura de linguagem aqui, que o meu porto é Cristo. Se o meu navio quer estar seguro, eu preciso ancorar perto de Cristo. Aí por isso que o escritor fala, a âncora da nossa alma, a sede das nossas emoções, dos nossos sentimentos, precisa estar perto de Cristo. Porque se estiver perto dele, esquece a nossa alma que nos dá trabalho. Por isso que tem que ser da alma lá, porque o Espírito já pertence a Deus. Ele não falou da âncora do Espírito, né, pastor? Ele falou da âncora da alma. Precisa estar perto do homem em si, né? Do homem, verdade. É muito legal. Emocional, psicossomático, né? Que determina o que é o homem e a alma. O que significa a âncora entrar no santuário além do véu? Olha lá, o pastor Gilberto quer começar? A âncora tem uma direção, cara. Eu pesquisei sobre navio, essas coisas assim, quando eu estava lendo. Eu falei, o que o autor quis dizer com isso? Porque na época eu já conhecia navio, né, pastor? Sim. Paulo, por exemplo, fez várias viagens. Na época tinha um navio. Os navios é desde a época dos fenícios, lá na Mesopotâmia. Sim. São antigos. Foram os primeiros a se lançar ao mar, pelo menos é o que a gente conhece da história. A âncora era pesada, ela tinha uma corrente. E ela precisava, alguém que usava dessa âncora, ele precisava conhecer o ambiente que ele estava. Ele precisava conhecer isso, passou para peraí. Profundidade. Isso. Ele precisava conhecer. Então ele só jogava a âncora, ele só descia a âncora quando ele tinha certeza que ele tinha uma terra, que ele tinha, mesmo a profundidade era menor que lá em alto mar. Então o que o autor está falando aqui, o que significa essa âncora entrar no santuário, é a minha alma está lá no Santo dos Santos. Se tiver lá... Tá ancorada, firmada lá. Firmada, eu vou receber direto da fonte. Não tem nenhum ruído, não tem nada que vai atrapalhar a minha conexão com Deus. Por isso que ele fala disso aqui. A âncora também, sem a corrente que conecta ela no navio, não serve para nada. Não. E se a minha alma, se a âncora estiver lá no Santo dos Santos,
Isso diz que eu estou preso a Cristo, eu estou preso à presença de Deus e eu estou seguro lá. É o que a gente precisa. Eu só quero corroborar com a palavra do pastor Gilberto, com a palavra de Deus, numa versão diferente, que eu gosto muito, a Viva. Olha o que o pastor Gilberto está falando, olha só. Essa esperança segura de ser salvos é para nossa alma uma âncora forte e de confiança, que nos liga ao próprio Deus, do outro lado do véu sagrado do céu, aonde Cristo penetrou à nossa frente para interceder por nós, valendo-se da sua situação de nosso supremo sacerdote, com a honra e da mesma classe que Melquisedeque. Olha, as palavras do pastor Gilberto. Esse Melquisedeque. É o tipo, né? Achei muito forte dentro do pastor Gilberto, que nos liga ao próprio Deus, né? Esta âncora, essa confiança, essa esperança, essa segurança é o que nos une, nos liga ao próprio Deus lá no céu, onde Cristo entrou na nossa frente. É nosso precursor, numa versão mais contemporânea, né, ou mais usada, onde o precursor entrou por nós. O precursor quer dizer, foi na nossa frente. Né? Mas também nós iremos para lá. Preparou o caminho, né? Foi preparar o caminho para nós. Nós vamos voltar, né? Porque isso é a origem, né? Sim. Esses dias eu vi um pastor falando, e eu concordei, falei assim, gente, para de falar que céu é destino. Céu é origem. Você vai voltar para lá, põe na sua cabeça. É o retorno à casa. Destino, nós estamos aqui na terra para glorificar o nome do Senhor. Mas o céu é a origem, é o retorno. Verdade. Billy Graham, ele, muitos anos antes de morrer, fala, quando você souber uma notícia no jornal, na rádio, televisão, que Billy Graham morreu, não acredite, eu retornarei para casa. Me dá 10 segundos aqui, pastor, vou falar isso que você acabou de falar aqui desse texto aí maravilhoso. Carol, presta bem atenção, olha o que o pastor Saulo leu aqui no texto aqui. Cristo foi, entrou na nossa frente, preparou o caminho. Ele está lá, não está? Sim. Agora imagina a nossa âncora, quando chega nesse terreno fértil e eu jogo a minha âncora lá perto do santuário. Quem vai segurar essa âncora? Quem vai segurar a nossa alma? O próprio Cristo. O próprio Cristo. É segurança, firmeza, certeza. É muito lindo, né? É muito profundo. Isso. Nós encerramos por aqui, né? Espero que vocês tenham gostado. Estamos sempre à disposição de vocês, né? No próximo nós vamos falar do capítulo 11. Quem quiser adquirir acompanhando, capítulo 10. Desculpa, eu já estava aqui no 10. A obediência na graça, né? O que será essa obediência na graça? O que é obedecer a Deus? E foi muito bom estar aqui. Vou pedir o pastor Saulo, como sempre, para encerrar para a gente uma oração. Isto, vamos estar orando. Senhor Deus, Pai, nós queremos uma vez mais te louvar, te adorar por esta oportunidade. Aqueles que estão assistindo, Senhor, este programa, que possam receber algo da Tua parte, que o Teu Espírito Santo poderoso possa falar em cada coração. É a oração que te fazemos em o nome de Jesus. Amém. Amém.